Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus Braga, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. E o Japão perdeu a sequência de vitórias, empatou com a Austrália 1-1, jogo feio, jogo chato, e é uma pena que a gente faça o primeiro review pós-cirurgia num jogo tão horroroso como foi Japão 1, Austrália 1. Então, antes da gente fazer essa análise, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixar o seu comentário, mandar para os amigos e se liga nesse recadinho. Você quer morar no Japão? E que tal se você morar num lugar reconhecido pelas suas praias, pela sua natureza, pelos santuários e também pelas onsens, pelas fontes termais? E se eu te dissesse que você tem essa oportunidade e ainda vai conseguir morar no Japão, nesse lugar, com um emprego qualificado e na sua área? Então, se liga nesse recado. A Aliança Cultural Brasil-Japão está trazendo o governo provincial de Wakayama. E eles vão estar trazendo para vocês informações exclusivas sobre o programa de recrutamento da província. São diversas áreas que vão ser contempladas e você não precisa ser descendente de japonês para se aplicar. O mais interessante é que essa palestra é gratuita e vai acontecer nesta semana, no dia 18, às 10h30 da manhã, no auditório Aliança, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Se você tem a oportunidade de comparecer, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você garantir a sua vaga. São vagas limitadas. E você não vai perder a oportunidade de morar num lugar com mais segurança, com mais qualidade de vida, com mais turismo, com mais lazer, e sem esses problemas que a gente vive aqui no Brasil, sejam eles políticos, econômicos, problemas de segurança. Então não perde essa oportunidade. Tente realizar o seu sonho de morar no Japão e com um trabalho qualificado na palestra do governo provincial de Wakayama, no dia 18, nesta sexta, às 10h30 da manhã, no auditório Aliança, em Pinheiros, São Paulo. Bom, rapaziada, hoje mais cedo a seleção japonesa recebeu a Austrália no Saitama Stadium para a quarta rodada das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. O Japão vinha de eh, 3 vitórias nessa terceira fase, mais as 6 vitórias na fase anterior, 9 vitórias sem sequer sofrer um gol. E o esquema do Hajime Moriyasu estava dando muito certo. O esquema com 3 zagueiros, com 2 alas mais ofensivos, né, sendo basicamente pontas, os 2 volantes, os 2 meias mais próximos ao atacante e o centroavante. Só que dessa vez ocorreu uma falha e, na minha opinião, uma falha causada pelo próprio Hajime Moriyasu. A composição da zaga, né, do sistema defensivo não muda, era Zion Suzuki no gol, a linha de defesa formada pelo Ko Itakura, Shogo Taniguchi e o Koki Machida. A linha de meio de campo era formada pelo Hitsudoa na direita, o Kaoru Mitoma na esquerda e os 2 volantes sendo Hidemasa Murita e o Al Tanaka, que entrou no lugar do Wataru Endo, que foi poupado e voltou para a Inglaterra mais cedo para finalizar a sua recuperação de uma lesão que ele sofreu no jogo do Liverpool. Ele jogou realmente o jogo contra a Arábia Saudita no sacrifício, a pedido dele próprio, né? Queria ajudar a seleção japonesa, como o capitão que é o Wataru, mas para o jogo contra a Austrália não teve condições, então o Al Tanaka acabou entrando. Na frente, o Kubo ganhou a vaga do Kamada, o Minamino e o Ayase Ueda. Tirando que foi um jogo bem abaixo do Minamino, onde ele não conseguiu fazer uma aproximação decente com o Mitoma, e acho que muito porque ele foi deslocado da direita para a esquerda, né? Para a entrada do cubo justamente na direita. Então acho que o Minamino ficou um pouco abaixo justamente por isso, não conseguiu se aproximar do Mitoma para fazer nenhuma jogada mais trabalhada, coisa que o Doan e o Kubo fizeram pelo lado direito. No lado esquerdo ficou muito é, pela característica de jogada individual do Kaoru, o que acabou dando certo em alguns momentos, mas acabou não funcionando como era de se esperar. Porque o time da Austrália emulou a mesma formação tática da equipe japonesa, só que marcando de maneira mais pressionada e utilizando a vantagem física que os jogadores da Austrália têm sobre
os jogadores japoneses. Então, a vantagem física fez com que o jogo ficasse muito truncado, com o Japão tentando na habilidade passar das linhas defensivas da seleção australiana, enquanto os cangurus eles utilizavam mais do físico para desarmar os jogadores japoneses e tentar uma jogada de contra-ataque. Uh, Acho que é um erro justamente também a entrada do Tanaka no lugar do Endo, porque o Tanaka ele completa o Endo, não é como se ele fosse um jogador da mesma característica do Endo. Muito pelo contrário, ele é um jogador da mesma característica do Morita. Então, é um jogador que, embora um construtor ok, ele não é um excelente construtor como o Wataru, que fica com um pouco mais atrás para trabalhar melhor essa bola, entregar melhor essa bola na condição dos meias ofensivos distribuírem o jogo. O Morita e o Tanaka são jogadores que aparecem mais próximos da área para concluir as jogadas. São aquele volante que a gente chama de elemento surpresa, que fazem o tal do box to box de maneira mais tranquila, coisa que o Endo, por exemplo, não se destaca tanto, ele se destaca mais em uma outra função. O Joel Tima Fujita foi quem assumiu a vaga do Endo no banco de reservas e, na minha opinião, deveria ter saído como titular, até porque já falei aqui diversas vezes, inclusive no vídeo de convocação eu falei que o Joel Tima Fujita é um cara muito próximo do que eu vejo no Wataru Endo hoje, e acho que ele pode ser o próximo jogador dessa função. Não à toa a camisa 6, que geralmente está com o Endo na seleção, foi nessa lista foi passada ao Joel Tima Fujita. Então, se ele tivesse em campo, eu acredito que ele faria uma função similar à do Endo, com menos qualidade, é verdade, mas fazendo essa função e permitindo com que a seleção japonesa conseguisse chegar e levar mais perigo ao gol da seleção australiana. O primeiro tempo, basicamente, morto, né, com poucas chances de gol. O Zion Suzuki quase não trabalha, o goleiro da seleção australiana também quase não trabalha. Jogo muito pegado no meio de campo e aí a gente vai pro intervalo. Na volta do intervalo, a seleção australiana mexe, mas o Japão não mexe. E aí, numa jogada de contra-ataque que não tinha nada de perigo, o cruzamento sai, acho que do Goodwin, e o Taniguchi acaba tirando mal. Ele afasta para trás e engana o Zion, marcando o gol da Austrália, o primeiro gol sofrido pela seleção japonesa nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Não foi um gol trabalhado pela Austrália, foi um gol realmente achado. Não foi. Daqui a pouco a gente vai falar do gol do Japão, por exemplo. Não foi um gol com uma jogada construída, onde se o Taniguchi não está ali para botar a bola para dentro, inevitavelmente o gol sairia pelos pés de um jogador da Austrália. Não. Se o Taniguchi não afasta mal, ou se ele nem sequer toca na bola, atrás dele tinha o Itakura com condições de afastar. Então não dá para dizer que é um gol construído da Austrália, é um gol na sorte. Foi a única jogada de perigo da Austrália, foi a única tentativa de defesa que o Zion Suzuki fez ao longo do jogo inteiro. E não dá para dizer que é uma falha do Zion, até porque quem viu o lance viu que a bola afastada do Taniguchi não foi boa. Né? É uma coisa que acontece com um jogador de futebol, está sujeito a isso, e é uma coisa que acontece com poucas pessoas, inclusive quando está jogando bola. De a bola dar uma quicadinha extra e acabar pegando na parte do seu corpo que ela faz uma curva para trás. Né? É quase impossível isso acontecer e aconteceu dessa vez com o Taniguchi. O Japão mexe, coloca o Junya Ito no lugar do Doan e depois entram o Nakamura no lugar do Minamino e o Kamada no lugar do Kubo. E aí o Mitoma faz a função de meia junto com o Kamada, com o Junya Ito e o Nakamura atuando como os alas. E é assim que o Japão melhora. O Mitoma começa a se aproximar do Nakamura, consegue construir as jogadas e os dois jogadores que são muito bons no 1 contra 1 conseguem levar vantagem sobre a defesa australiana. O gol do Japão sai inclusive numa bola recebida pelo Nakamura do Mitoma. Ele vai para a jogada individual, o Mitoma consegue tirar, fazer o corta-luz no marcador que estava em cima do Nakamura. O Nakamura avança, faz mais um jogo de corpo ali, né, uma jogada, um drible com o corpo, uma finta. Leva para a linha de fundo e faz o cruzamento. O zagueiro da seleção australiana coloca contra o próprio patrimônio e empata a partida. Por que eu digo que é diferente o gol da Austrália?
porque inevitavelmente, se o zagueiro da Austrália não está ali para fazer o gol contra, o Ayase estava colocado atrás dele. Então não era um jogador da Austrália que estava pronto para tirar de uma maneira mais tranquila, como foi no caso do Taniguchi do Itakura. No caso, quem estava atrás do defensor era justamente o atacante da seleção japonesa, o Ayase Ueda, para colocar a bola para dentro. A partir disso, o jogo fica morto. A Austrália, obviamente, quer empatar, quer sair de Saitama com um pontinho. Até porque começou mal as eliminatórias e agora está na segunda colocação. Se eu não me engano, são 4 ou 5 pontos. Preciso confirmar isso depois. Mas pela forma que começou a partida, que começou essa fase das eliminatórias, empatando com a Indonésia e depois perdendo para o Bahrein, a Austrália ficou realmente satisfeita com o resultado de empate nessa partida e começou a praticar um antijogo ridículo que duvido que praticaria se fosse contra as seleções da Oceania, que é onde a Austrália deveria estar jogando, né? Mas também cabe a crítica ao Moriaço, né? São alguns jogadores que foram convocados e não foram utilizados um minuto sequer nessa data FIFA. Uma coisa que o Moriaço não faz tanto, geralmente ele costuma dar oportunidade para mais jogadores, mas, por exemplo, o Keisuke Osaka e o Koseitani, os dois goleiros reservas, não atuaram, Nagatomo não atuou, Takai não atuou, Sugawara não atuou, Ayumu Seko não atuou, Henry Mochizuki não atuou, quem mais não atuou por nenhum momento na data FIFA? Hatate e Tima Fujita e o Yuki Ohashi, ou seja, 8 jogadores. Ele não utilizou 8 jogadores da lista de convocados dele. Em nenhum momento. Sendo que, na minha opinião, hoje, por exemplo, era um jogo para o Yuki Ohashi. O Ohashi não estava nem no banco de reservas. Quem foi para o jogo foi o Ogawa. E o Ogawa tem uma característica similar à do Ayase. Então, um atacante como o Yuki Ohashi poderia acabar sendo melhor utilizado nessas circunstâncias. A gente já falou do Joel Timafudita também, que é um jogador um pouco mais criativo do que o Tanaka e o Morita. E também a questão de ter a condição de fazer a mudança tática. O 3-4-2-1 hoje não deu certo. Então, talvez ter mudado para um 4-3-3 fosse a melhor alternativa. Só que geralmente essa linha de 3 ela é composta por dois zagueiros que conseguem virar laterais, como o Takehiro Tomiyasu e o Hiroki Ito. Sem os dois, o Hajime Moriyasu ficou sem essa opção de um jogador que consegue fazer a lateral. No banco de reservas ele tinha dois laterais, só que dois laterais direitos, o Mochizuki e o Sugawara. O cara que conseguiria fazer a lateral esquerda é o Nagatomo, e o Nagatomo ficou de fora. E o Nagatomo também teria a questão da experiência. É um cara que já disputou Copa do Mundo, é um cara que já está mais próximo da aposentadoria, conseguiria passar tranquilidade para os seus companheiros e ele não estava nem no banco de reserva. Então me faz questionar o porquê o Moriaço está convocando esses atletas se ele não planeja utilizá-los para mudar a formação tática e mudar a função tática de algum jogador ao longo do jogo. Acho que isso foram as principais consequências das atitudes do Moriaço para essa partida. Mas o Japão continua líder, né, mesmo com esse empate, mesmo com a decepção de ter jogado mal. Uh, o Japão continua líder. Na próxima data FIFA, em novembro, encara a Indonésia e a China fora de casa. Novamente, se conquistar as 2 vitórias, já encaminha a classificação para a Copa do Mundo de 2026. E aí a gente já começa a pensar na Copa da América do Norte. Então a data FIFA de novembro é fundamental, mas precisa servir de lição essa partida, porque não jogou bem e o Moriaço não conseguiu fazer as alterações necessárias. Se você convoca um elenco de 27 jogadores, é porque você planeja utilizar esses 27 jogadores e não simplesmente para o Mochizuki e para o Takai aprenderem como é a seleção principal, para o Fujita aprender como é a seleção principal, ou para o Nagatomo se preparar para virar técnico. Isso é inaceitável. Você precisa convocar realmente quem você vai contar ao longo das 2 partidas. Ok? Vou ficando por aqui. Não se esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E no dia 18, link na descrição, você vai encontrar a palestra sobre o programa de recrutamento de Wakayama. Ok? Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.